Sois bem-vindos a este canal. Agradeço desde já a sua audiência e visibilidade. Muito obrigado a todos vocês, amigos, amigas, irmãos e irmãs, internautas. Hoje quero falar sobre João capítulo 5, verso 39, que diz assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. Palavras do Senhor Jesus. Meus prezados internautas, por algum tempo eu me contive sobre o tema da mensagem. Me contive por algum tempo sobre o título, o tema da mensagem deste vídeo. Pensando na minha capacidade de entender a palavra de Deus, eu tenho observado já há algum tempo as diversas nuances feitas por muitas pessoas em cima de textos da palavra de Deus. Veja bem que isso é muito importante para entendermos. E eu vou citar alguns exemplos de pessoas que usam a palavra de Deus no campo mercadológico para tirar proveito financeiro da propagação da palavra de Deus. Outros arrogam serem teólogos, serem filósofos, serem pessoas capacitadas intelectualmente. Mas eu quero dizer uma coisa importante, porque Jesus chamou os teólogos da época dele, os escribas, os fariseus, os chamou de sepulcros caiados. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Ah, pastor, mas o contexto, Jesus os chamou de sepulcros caiados, os chamou de hipócritas, os chamou de escravizadores, que colocavam peso nos ombros das pessoas, mas eles mesmos não carregavam nada. E ainda os chamou de cegos, guiando outros cegos e que ambos cairão no buraco. Temos que aprender a palavra de Deus tal qual ela é, e não do jeito que nós, pessoalmente, gostaríamos que fosse. Meus longos anos de ministério pastoral, eu aprendi a meditar na palavra de Deus tal qual ela é. Eu tenho ouvido muitas pessoas dizer assim: ah, mas a Bíblia já sofreu tanta transformação que não dá mais para acreditar, para dar credibilidade aos textos da Bíblia. Eu sei, já na época de Jesus, escribas e fariseus fizeram muitas mudanças no Velho Testamento. Depois veio a velha igreja e com seus líderes, os maçoretas ou maçoréticos, e também fizeram anotações de rodapé em cima daqueles textos originais. Tudo isso serve para a gente entender que o ser humano está sempre arranjando um jeitinho de não ouvir a voz de Deus tal qual Deus tem dito na sua palavra. Então, às vezes, eu fico surpreso com alguém que se diz teólogo, alguém que se diz formado, diplomado, pós-graduado, PhD em divindade, mas que dizem bobagens. E agora na internet virou moda cristãos debaterem com judeus, entre aspas, messiânicos. Eu não acredito em judeu messiânico, não existe isso. Ou você é judeu ou você é cristão. Ou você é judeu ou você é muçulmano. Não tem. É preciso entender que tanto o islamismo, quanto o judaísmo, quanto o cristianismo tem em suas mãos parte daquilo que Deus deixou. E aí quando você me diz assim: ah, mas foram tanto tempo, tantas modificações e tal, e aí no período da Santa Inquisição queimaram as Bíblias e tal. Mas nós temos registros
arqueológicos, temos dados imemoráveis guardados, tutelados. Há determinadas coisas que estão lá no Vaticano, escondido. O Codex Vaticano tem muito documento guardado lá, que não se põe para fora. Os motivos? Não quero nem saber. Não me interessa, não vai me ajudar na minha inteligência e na minha crença e na minha espiritualidade. Não, não vai. Eu fico observando meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e irmãs, que esses homens, pseudos teólogos, ao invés de proclamarem a palavra de Deus, estão fazendo o quê? Debates na internet, debates teológicos. É inacreditável. Você quer fazer um debate teológico? Faça uma conferência teológica em um determinado lugar reservado com verdadeiros teólogos. Não fica debatendo com um e com o outro e dizendo bobagens. E alguns estão agora com essa questão da guerra de Israel com o Irã e tal. Estão se aflorando como profetas do presente tempo. Estão se enganando e enganando os outros, enganando-os e sendo enganados. Jesus falou exatamente isso. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. E Jesus diz mais, e são elas que testificam da minha pessoa. Eu não posso e nem devo ficar discutindo teologia por aí afora de qualquer maneira, porque isso pode causar escândalo. Isso pode causar descrença em alguém que gostaria muito de ser um cristão, de ter um sentimento nobre dentro da realidade do cristianismo verdadeiro, mas acaba desistindo por causa do blá 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 desses pseudos teólogos. É muita besteira que eles falam. Uma boa parte deles não sabe ler um texto completo da Torá. Aí pegam uns pedacinhos assim, uns fragmentos da Torá e criam ali um motivo de debate e começa a fazer determinadas coisas. Ai daquele por quem vem o escândalo. Melhor seria pendurar uma pedra de moinho no pescoço e atirar-se no mar. Palavras de Jesus. Para você que tem dúvidas com relação à Bíblia Sagrada, as palavras já foram trocadas, mescladas e tal. Hoje nós temos Bíblia de tudo tem jeito. Bíblia para todos os gostos. Bíblia para atender a toda a camada religiosa do Brasil e do mundo. Mas Jesus disse, as minhas palavras não hão de passar. Existem coisas que foram mudadas, textos da palavra de Deus que foram tiradas, textos das palavras de Jesus e de outros profetas que foram parafraseadas. Um texto parafraseado não é original. Um texto parafraseado não atende à expectativa daquilo que é real. Porque depende muito daquilo que eu quero colocar ali. É a minha maneira de pensar que está ali. Por fim, eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, internauta, não fique vendo e ouvindo esses debatedores de teologia que tem na internet. Talvez você diga assim, mas pastor, a própria Bíblia diz para provar de tudo e reter o que é bom. Só que aí você, de repente, pelo engano, pode ser levado a crer em alguma coisa que Jesus não disse, que o profeta não disse. Então, quero convidá-los a entender que o seguinte, podem mudar a Bíblia de capa a capa. Podem mudar, não tem problema. Sabe por quê? Porque Jesus disse assim, as minhas palavras não passarão. Lá no livro de Salmos, o salmista diz assim, para sempre, ó Senhor, a tua palavra está nos céus. A verdadeira palavra de Deus está nos céus. E os homens podem modificar o que quiserem, trocar tudo o que quiserem. Não tem problema. A verdadeira palavra está nos céus. Querendo ou não, ela vai se cumprir.
no dia a dia de cada um de nós, no dia a dia do universo criado por Deus. Meus amigos, amigas, irmãos e irmãs, internautas, ninguém está autorizado a fazer particular interpretação da Bíblia. Mas os homens são atrevidos, arrogam pela sua intelectualidade o direito de mexer naquilo que é eterno. A palavra de Deus é eterna. Será que um elemento finito, comedor de arroz e feijão, consegue modificar aquilo que é eterno? Não, não vai conseguir. Então, as regras de interpretação, a hermenêutica, a exegese, a linguística, a questão das diversas etnias, a questão do mundo, do começo até agora, o que foi estabelecido por Deus será literalmente cumprido. O apóstolo Pedro disse que as profecias não são de particular interpretação. Os apóstolos do primeiro século do cristianismo, em momento algum, bateram no peito dizendo: de agora em diante é assim. É escrito aqui, mas eu estou interpretando para vocês, porque eu sou apóstolo, vocês são réis mortais. Então, eu sou o porta-voz do divino, vocês têm que ouvir o que eu digo. Em momento algum, os apóstolos fizeram isso. O apóstolo Pedro chegou a dizer para um grupo de pessoas: vocês estão achando que somos nós que fizemos tal milagre? Foi Jesus de Nazaré. O apóstolo Paulo, ele diz: olha, eu poderia falar em diversas línguas, eu poderia profetizar em diversas línguas, mas prefiro dizer algo que seja compreensível à mente, ao coração das pessoas. Ele diz lá no livro de Romanos, capítulo 1, não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é a salvação de todo aquele que crê. É importante você saber que a palavra de Deus não é para você ficar usando ela para fins particulares, para coroar sua vaidade particular. Tem muita gente, o pessoal de plataformas por aí afora, cheio de vaidade. Tem alguns que os membros da igreja dele têm que beijar a mão dele. Tem. Essa coisa de beijar a mão dos mais velhos, de alguma autoridade e tal, isso é coisa de oriental. Mas o cristão não está, de maneira alguma, inserido nessa questão. Quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, que a palavra de Deus é única, é exclusiva e ela só faz efeito no coração daqueles que humildemente a recebem e permitem que o Espírito Santo ilumine, que o Espírito Santo faça o trabalho necessário para a compreensão humana da palavra. Não é o que os outros estão dizendo por aí, é o que Deus diz no seu coração. Isso é a palavra. Poderia bater no peito e dizer: eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo outro. Não, eu não quero isso. Nem posso, nem devo, porque eu tenho um compromisso de pregar a palavra de Deus tal qual ela é. Se algum dia a palavra de Deus for toda transformada, eu não vou pôr a mão naquela Bíblia toda literada, toda rascunhada, toda cheia de rodapé. Mas e aí, pastor, o que o senhor vai fazer? Eu vou fazer aquilo que o salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Está entendendo? A palavra de Deus está aqui no meu coração. A palavra é escrita no papel. É bom para eu mostrar para as pessoas, mas essa palavra está escrita no meu coração. Essa palavra precisa estar escrita no seu coração, em nossos corações, porque só assim e somente assim alcançaremos a vida eterna prometida por Jesus. Tem muita gente que se diz cristão hoje, amanhã não é mais. Jesus falou: olha, quem perseverar firme até o fim. Há muitos obstáculos, há muitas pedras no caminho, há muitas subidas e descidas na vida, mas você não pode abrir mão da palavra de Deus.
Use a palavra de Deus para o seu bem-estar espiritual. Nunca para contender, para combater, para humilhar qualquer outra pessoa de qualquer outra igreja ou denominação. Jesus não ensinou isso. Jesus ensinou que nós precisamos ser pregoeiros da verdade. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eu estarei convosco até o final dos tempos. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. É preciso conhecer a palavra de Deus na sua essência, mas não baseado em filosofias ou teologias diversificadas que tem por aí, mas na sua intimidade com Deus. O Espírito Santo vem, ilumina sua mente e seu coração e você aprende aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Você vai aprender o que de fato Jesus ensinou, o que de fato os profetas disseram, o que de fato o líder ou a líder de sua igreja disse. Há um texto na Bíblia que me chama muito a atenção, que é com relação aos bereanos. O apóstolo Paulo diz, olha, os crentes de Bereia me surpreenderam, porque eles examinavam cada texto que foi dito pelos apóstolos para ver se era assim mesmo. Não tinha esse negócio de entrar num ouvido e sair no outro. Não tinha esse negócio de ser vaquinha de presépio. Não foi o pastor que disse, foi o dicionário que disse, foi o apóstolo que disse, foi a profetisa que disse. Aprenda a ouvir a voz do Espírito Santo. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração, porque hoje é o dia aceitável, o dia da salvação. Que Deus nos abençoe, que sejamos sempre amantes da palavra de Deus, porque mais importa obedecer a Deus do que os homens.